Tema da noite: alcançando o sobrenatural. Vamos repetir? Diga assim: alcançando o sobrenatural. O texto é um texto muito conhecido. Isso, quando funciona, é uma bênção. Vai funcionar. Funcionou, só que foi rápido. Mas foi porque eu apertei 2 vezes. O texto está em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 26. Na verdade, esse texto todo vai do 25 até o 35, e é um texto muito precioso das Escrituras Sagradas. Nós vamos ficar como embasamento só com esse versículo de número 26, que diz o seguinte, ó: e o próprio Espírito, repita comigo, e o próprio Espírito lhe tinha prometido. Eu gosto disso, irmão, saber que o Espírito Santo fala com o crente. Isso não é uma retórica de crente desequilibrado. Deus fala com o crente, irmãos. Que coisa maravilhosa. Se você não se alegra que Deus fala com você, você vai se alegrar em que hora? Vamos dar uma salva de palmas, esse Deus continua falando com o nosso coração, irmãos. Uhul! Fala mesmo, Deus, temos sede de ouvir você. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Eu vou repetir. A Bíblia diz que antes de morrer, Simeão ia ver. Ia ver o quê? O Messias, aquele que os profetas no Velho Testamento anunciaram a exaustão. Depois de 400 anos de profecia, depois de 400 anos de silêncio profético, Deus falou com ele que ele não passaria a sua existência aqui sem ver o Messias diante dos seus próprios olhos. E a propósito, o meu sonho de consumo era que um dia Deus aparecesse comigo, como apareceu a Simeão, e dissesse assim: antes de você morrer, você não morre, você vai participar do arrebatamento. Irmãos, a sensação de ser arrebatado, eu nunca senti, né? Mas fico pensando como é que deve ser, né? A gente de repente do nada assim, pum, e voando. Eu sempre quis ser um passarinho. O Ben-Hur tinha um amigo que trabalhou na Alma Viva, e os irmãos sabem que essas empresas têm um processo de seleção bem cuidadoso, né? E aí fase 1 ele passou, fase 2, ele chamava Delícia. Infelizmente o Delícia já está na glória, foi morto por um traficante. Passou pela primeira fase, segunda fase, e aí vem a terceira e conclusiva fase, ele mais 2 candidatos. E aí a psicóloga perguntou para o primeiro candidato: escuta só, se você vier trabalhar com a Alma Viva, qual o seu sonho trabalhando aqui na empresa? Aí o primeiro candidato disse assim: eu quero contribuir com a empresa, quero crescer na empresa, quero me tornar gerente da empresa. Aí perguntou para a segunda, que era uma menina, a menina disse assim: eu quero ter elementos de caráter que possam inspirar os meus superiores a confiar em mim, eu quero ser colega de trabalho atraente para todos com os quais eu vou conviver, e quero ser muito produtivo para a empresa. Aí olhou para o Delícia, ele era bem gordão, Delícia, fortão, grandão. Aí olhou para o Delícia e a psicóloga olhou para ele e disse assim: qual os seus sonhos, caso você venha a ser o indicado e o contratado aqui pela empresa? Aí ele disse assim: eu não tenho muitos sonhos não, meu sonho é voar. Aí a psicóloga olhou e disse: você nunca voou de avião? Ela disse: não, eu não tenho pretensão de voar de avião como um sonho da minha vida, não. Eu, na verdade, nunca voei, mas também, se não voar, não tem problema, eu quero voar mesmo. Aí a psicóloga, sem entender nada, disse: voar? Sim, como um passarinho. E ele gordão, quase 2 metros de altura, disse: mas não está vendo que o senhor não pode voar? Aí ele disse: vou voar, no arrebatamento eu vou voar. Aí qualquer pessoa que, avaliando as respostas, ia dizer: não foi o escolhido. Foi. A psicóloga escolheu ele porque disse que era o único que tinha um sonho concreto diferente dos outros 2. Trabalhou lá um bocado de tempo. Deus era com ele naquele processo. Meu irmão,
Nós estamos diante de uma cena peculiar na Bíblia Sagrada, o dia da apresentação de uma criança. Os dias litúrgicos de apresentação de crianças aqui na Gênesis são dias memoráveis. Inclusive a gente não faz outra coisa, a liturgia do dia de apresentação de criança é dos meninos. Os meninos vêm aqui à frente e normalmente isso é um evento de família. Quem tem o bebê que vai ser apresentado sabe a alegria que é estar diante de Deus, primeiro agradecendo a Deus por o menino ter vindo ao mundo, ter vindo com saúde, ter vindo saudável, ter vindo bonito, não é? Está confiando a Deus que Deus vai guardá-lo nesse mundo cheio de instabilidades. A família, os pais substancialmente se alegram muito, mas vem avô, vem tio, vem todo mundo, só não traz papagaio aqui porque ficava ruim trazer papagaio no culto, mas está todo mundo aqui. E isso é uma celebração ímpar dentro das igrejas cristãs evangélicas. Mas acontece que nesse dia, era o dia de apresentação de uma criança, mas não era uma criança comum, não era uma criança qualquer, era o próprio Jesus de Nazaré. E é interessante, irmãos, que quando nos cultos de apresentação, as crianças que serão apresentadas viram o alvo central, no dia da apresentação de Jesus, a atenção foi dividida entre o menino Messias e o tal do Simeão, um personagem obscuro na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada só cita Simeão nesse texto aqui de Lucas e não nos diz se era o sacerdote ou o sumo sacerdote, se era uma figura importante para o judaísmo. Não, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, tinha alguém que tinha uma revelação. E é essa revelação que vai dividir as atenções da apresentação do menino Jesus. Eu penso, irmãos, que a Bíblia não descreve Simeão de forma pormenorizada, de propósito, para que se sobressaia o dom que ele tinha e não quem ele era. Porque quando Deus quer alcançar alguém com um dom, alcança qualquer um. Alcança pessoas que têm alguma relevância dentro da religião e alcança a pessoas que não têm relevância nenhuma. Os dons são profundamente sociabilizantes. Deus sociabilizou os dons. As dispensas celestiais estão abertas para quem desejar sair do seu limbo espiritual, deixar de ser improdutivo no reino e se tornar uma pessoa potencializada pelo dom espiritual. Eu acho isso muito interessante, irmãos, porque alguém que tem o dom vai fazer muito mais do que um ser comum. O dom potencializa. Diga para quem está assim do seu lado: você já buscou um dom na sua vida? Lucas, irmãos, não nos diz quem era ele, mas nos diz que ele passou a ser figura central no dia da apresentação de Jesus, por causa do dom que ele tinha. A cena é linda. Caprichosamente a Bíblia registra em detalhes, naquele dia, que o Espírito Santo foi quem conduziu Simeão naquele dia para o culto. Ele tinha uma promessa de Deus, que ele viria, ele pegaria o Messias nos seus próprios braços. Mas curiosamente parece que naquele dia não era um dia em que ele fosse naturalmente ir para o templo. Então o Espírito Santo que produziu a revelação agora estava produzindo o encontro. Veja como Deus trabalha em todas as laterais para cumprir o seu plano. Se Deus tivesse falado para ele que ele ia ver o Messias, já pensou a tragédia que seria, de repente, o Messias ser levado ao templo e ele não estar ali naquele templo? Ele se sentiria profundamente frustrado. Deus me avisou e no dia eu perdi. Você já ficou com aquela sensação de ter perdido uma coisa importante no culto, quando o culto foi maravilhoso, e alguém chega para você: rapaz, você não estava no culto onde você precisava ver o que foi que aconteceu no culto. Eu já vi coisas espetaculares em cultos, que se eu não tivesse, aquilo ia fazer falta durante toda a minha existência espiritual. Eu já vi cego ver, já vi aleijado andar, já vi pessoas sendo curadas de AIDS dentro de cultos, e são manifestações sobrenaturais que
os meus olhos enxergaram, e aquilo marcou e fundamentou a minha fé. Olha só o que diz o versículo de número 27 do texto que nós estamos estudando. Se você quer, deixa a Bíblia aberta aí, no capítulo 2 de Lucas. A Bíblia diz assim, nesse dia, o Espírito Santo avisou a Simeão e o conduziu ao templo. O Deus que deu a palavra revelada, também o conduziu para estar lá na hora certa, no dia certo. Fica claro aqui, irmãos, que Deus, Ele estabiliza todo o seu plano. Ele revela o plano a Simeão, e Ele conduz Simeão para estar diante do cumprimento do que havia Ele anunciado, de forma revelada e poderosa a Simeão. Quando José e Maria chegaram ali no templo, que Simeão viu, a Bíblia diz que Simeão pegou o menino Jesus nos seus próprios braços. Não diz que foi na hora que subiu no púlpito da sinagoga, não diz que foi numa hora litúrgica que já estava separada para isso, não diz. A Bíblia diz nos versículos 28 e 38, dos 28 ao 38, que o Simeão, ele pega o menino Messias e vai liberar uma palavra profética para o menino. Mas aqui vai um detalhe muito importante e digno de registro. Ninguém sabia que o filho de Maria e do pai adotivo, que era carpinteiro, era o ungido de Deus que já estava na terra. A menos a própria Maria, que fora avisada pelo anjo, e a José, que foi pacificado pela visita do anjo que tinha visitado Maria. Porque José, quando viu a Maria noiva grávida, e ele disse assim, como assim? Eu nunca dormi com ela, somos só noivos. E aí o próprio anjo aparece a José e conta que em Maria está gerado a promessa que Deus tinha feito a Adão, lá no Gênesis, quando Adão caiu. E isso estava em segredo de família. Eles não tinham nenhum interesse de avisar a ninguém que aquele menino era o anunciado Messias tão aguardado de Israel. Mas perceba, irmãos, que Deus resolveu compartilhar com Simeão aquele segredo. E quando ele pega o menino, ele diz, soberano Deus. Faz uma oração, irmãos, não de apresentação de Jesus, o menino Messias, mas de gratidão a Deus, porque a promessa estava se cumprindo. Ele fala, soberano Deus, agora tu podes me levar. A Bíblia não diz que ele morreu depois dessa oração, irmão, mas diz que ele se sentiu realizado, a ponto de que tudo o que ele precisava ver nesse mundo, que era o cumprimento daquela profecia de que o Messias estava já no mundo, esse Messias que inclusive foi gerado pelas intercessões de Simeão, porque quando Deus revelou a Simeão que o Messias seria visto por ele, ele começou a interceder pela chegada do Messias. Ele disse, pronto, eu agora estou pronto, você pode me levar, eu posso ir. E depois de ter dito isso, ele diz assim, porque como você me prometeu, eu vi a tua salvação. Você preparou essa salvação para todos os povos. Eu gosto dessa frase na oração de Simeão, sabe por quê? Porque isso já revela o aspecto universal do alcance ministerial de Jesus. Ele veio para os judeus, é verdade, ele estava em Israel, mas o alcance do ministério de Jesus, ele era universal. Ele diz assim, agora você preparou o ministério desse menino que chegou aqui para alcançar todos os povos. Todos os povos. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho é para todos. A salvação foi planejada para alcançar toda a humanidade. É isso que Simeão está dizendo naquela oração que está fazendo de apresentação de Jesus. Ele diz mais, ele diz assim, ele é uma luz de revelação às nações. De novo, o aspecto universal do ministério de Jesus Cristo. Ele é a manifestação da própria glória de Deus, que vai começar agora aqui em Israel, mas vai alcançar o mundo inteiro. A Bíblia diz, irmãos, que quando Simeão faz essa oração, os pais de Jesus,
que estavam guardando esse segredo de que eles tinham em casa o Messias, eles ficaram simplesmente enlevados espiritualmente, eles foram avivados, foram tocados por Deus. Como assim? Deus revelou a Simeão, esse ancião de dias, esse homem experiente, que nós estamos com o maior segredo que um dia já habitou no mundo, o segredo de que uma casa, a casa do carpinteiro, foi visitada por um anjo para anunciar que o Espírito Santo já tinha gerado em Maria, de forma virginal, o Filho de Deus, o Messias, tão ansiado e tão aguardado, irmãos. Que avivamento não tomou conta do coração de José e Maria naquela hora. Como assim? Ninguém sabia, só eu e José, pensava Maria. E José dizia para Maria: Maria, como assim? Aí a gente percebe, irmãos, que Deus é um Deus que se revela. Será que você pode dizer assim? Diga assim: Deus, muito obrigado, porque você é um Deus que se revela. O que Simeão, melhor dizendo, desfrutava aqui, irmãos, é o sonho de consumo de todo crente. Todos nós queremos ter contato com a sobrenatural ação de Deus, através de sonhos, revelações, profecia, através de manifestações de sinais, através de curas sobrenaturais que a gente possa ver. Todo crente anseia por ter contatos com Deus de uma forma sobrenatural. Aliás, e a propósito, crente que nunca teve nenhum contato com a sobrenatural ação de Deus, muitas vezes são crentes esquálidos, apáticos, não impulsionados pelo Espírito Santo, estáticos. Qualquer vento de tempestade, de provação, derruba ele, faz ele se dobrar, porque nunca teve um contato sobrenatural com Deus. E aqui eu aprendo, irmãos, que ele pode acontecer de uma forma assim incisiva e de primeiro grau, porque foi o próprio Espírito Santo quem revelou a Simeão a chegada do Messias. Aí você me faz uma pergunta: pastor, e por que eu nunca tive uma revelação assim poderosa de Deus? Deus nunca falou comigo de uma forma especial, eu nunca vi um sinal de Deus. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta de volta: você já ansiou e orou por isso intensamente? Porque a Bíblia diz que Simeão orava e intercedia intensamente pela chegada do Messias. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, irmãos, é que muitas vezes nós nos acomodamos de receber recadinho pronto. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ficava buscando toca de tudo quanto é profeta. Eu atravessava a cidade, atravessava o estado, eu ia para qualquer lugar. Quando tinha um profeta, um irmão do reteté, eu digo: estou dentro. Eu quero ouvir a voz profética de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu fui impactado com profecias que eram literalmente poderosas, verdadeiras, e muitas profecias que eu vi também foram falsas. E isso muitas vezes gerava uma confusão na minha cabeça, porque eu não sabia qual era que era falsa, qual era que era verdadeira. E a Bíblia diz que a verdadeira é aquela que se cumpre, e a falsa é aquela que não faz nenhum sentido, não é? Mas por que a gente vive nesse primeiro momento essa necessidade de ficar buscando em toca de profeta uma profecia, irmãos? Porque a gente ainda não foi ensinado que lá no quarto, quando a gente acorda de madrugada, que se ajoelha e pede a Deus e clama a Deus e desenvolve um relacionamento intenso com Deus, Deus se revela de forma direta. E isso é mais gostoso, isso é mais poderoso. Pastor, quer dizer que você não crê em profecia? Meu irmão e minha irmã, deixa eu lhe contar uma coisa. Quando eu tinha 9 anos, uma secretária na casa de papai entrou e me anunciou que eu ia ser pastor. Dá para eu crer ou não crer em profecia? Eu não tinha tendência nenhuma a ser pastor, não tinha ninguém crente na família. Meu avô era usineiro, meu pai trabalhava em usina, os negócios da gente não tinha nada a ver com religião. Meu pai era católico nominal, nem frequentava igreja. Daqueles que dizia que era católico porque um dia vai numa missa de 7º dia, ou num dia vai para um casamento, por tradição, não tinha religiosidade nenhuma. E Deus falou comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Eu creio topado em profecia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, muito melhor do que uma palavra profética, é Deus se revelando de forma personalíssima a alguém que começou a aprender que orando Deus se revela. Por que Deus se revelou a Simeão e não se revela a mim, pastor? Porque você ainda não enfrentou os processos
pelos quais Simeão deva ter passado na sua vida. Deus se revela, irmãos, à medida que nós vamos respondendo de forma positiva a todas as fases e dificuldades pelas quais nós passamos na vida. Se o nosso coração não se altera, se a nossa espiritualidade é equilibrada, se o nosso ministério de oração está cada vez mais robusto, se cada vez eu me interesso mais por estar na presença de Deus, Deus vai começar a se revelar a mim. Mas se eu não cumpro os processos, se quando eu passo por uma crise eu esfrio, se quando o diabo levanta uma cilada, eu me dobro e me encurvo àquela cilada, como é que Deus vai se revelar a mim, irmãos, de uma forma personalíssima? Eu percebo, irmãos, que são os processos que nos qualificam para uma revelação de Deus. A outra coisa que nos qualifica é que tipo de utilidade vai ter a visitação de Deus com um dom sobrenatural na minha vida. Será que eu vou levar esse dom para outras pessoas? Eu vou alcançar outras pessoas vão ser transformadas. Quando Deus se revelou a José, por exemplo, se revelou porque ele queria alcançar Israel em um tempo de crise hídrica. Quando Deus falou para José, José, você vai ser alguém que Deus vai levantar na sua família, de forma tão relevante que você vai liderar toda a sua casa. Ele não falou isso para abençoar a vida de José, para exaltar a José. Não, é porque ele queria alcançar o seu povo, Israel, em um tempo que viria uma seca tão grande que todo mundo ia para o Egito. E se José não estivesse lá governando o Egito, eles não teriam o amparo dos egípcios. E tiveram na hora que chegaram lá, por causa de José. Quando Deus se revelou a Moisés, dizendo: Moisés, volta para o Egito. Para Moisés aquilo era uma loucura, tinha uma ordem de prisão para ele lá. Ele não fez isso porque queria exaltar Moisés como o grande libertador que ele foi. Não, ele queria tirar o seu povo da escravidão egípcia que eles estavam submetidos. Inclusive, Deus compartilha esse segredo com Moisés. Ele diz em Êxodo 3, eu tenho ouvido o clamor, as orações do meu povo, por causa dos castigos impostos pelos capatazes egípcios. Vai, Moisés, e liberta o meu povo. Moisés foi. Quando Deus se revelou a Daniel, não foi porque ele quis exaltar Daniel como o estadista que ele terminou sendo. Não foi, porque aquele povo exilado precisava de uma revelação que desse norte, esperança e vida para eles em um tempo muito difícil da existência de Israel. E Daniel foi usado para anunciar que havia um futuro glorioso para Israel. Quando Deus se levanta com um dom, com uma ação sobrenatural, não se levanta para te destacar no meio da sociedade, mas te levanta para te tirar da inutilidade, para te tirar do limbo, para tirar o lodo que tinha nas suas calças, de tanto tempo que fazia que você estava sentado na igreja sem fazer nada. Aí Deus te dá um dom, pronto, aquilo lhe inquieta, você vai trabalhar. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como foi que aquele rapaz conseguiu se tornar de forma tão relevante, um homem usado por Deus em um dia tão significativo, tão memorável, o dia da apresentação de Jesus como filho ungido, Messias de Deus, no dia da sua apresentação no templo. Seus pais estavam fazendo um ofício religioso. A gente apresenta crianças aqui porque a gente entende que não é para batizar uma criança. A gente só batiza quando a pessoa tem maturidade para dizer, eu quero servir a Deus e fazer dele o Senhor da minha vida. A gente vai lá e batiza, mas enquanto não, a gente apresenta. Eles estavam fazendo isso, a lei determinava isso, a lei judaica determinava isso. Quando Deus se utiliza de forma magnífica, impactante a vida de Simeão. Por que foi que ele conseguiu isso? A Bíblia responde. Olha o que a Bíblia diz acerca das virtudes de caráter desse homem. Eu já te disse que para ter dons espirituais, para ser visitados pela sobrenatural ação de Deus, é um processo. Você precisa se qualificar para isso. E um dos fatores estabilizantes para que Deus escolha uma pessoa para derramar dons sobre ela, são as virtudes de caráter. Porque as virtudes de caráter estabilizam a sobrenatural ação de Deus sobre a vida de uma pessoa. E olha o que a Bíblia diz acerca
de Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus, versículo 25, e que orava ansiosamente pela chegada do Messias que iria restaurar Israel. Querido irmão, querida irmã, quando Deus revela para ele que ele vai ver o Messias, foi resposta das orações que ele fazia. Quando a Bíblia diz que ele era justo, a Bíblia fala de uma virtude de caráter que era estabilizante do dom e do tamanho da revelação que ele ia receber. O justo, irmãos, ele é piedoso. O justo, ele é temente, ele é honesto, ele é honrado, respeitoso, é sério, é íntegro. Mas a Bíblia também diz que ele era piedoso. E a piedade, no sentido religioso, ela se revela na sua forma mais expressa como a cultura da honra, que é desenvolvida pelo piedoso, da reverência, do temor, da adoração, da obediência a Deus. Por isso que Deus encontrou em Simeão alguém estável ao ponto de entregar a principal revelação que a humanidade tanto ansiava. O Messias é chegado entre nós, e você vai ver Ele com os seus próprios olhos. Tu não morre antes de vê-lo. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já vi muito crente se arvorando no pedestral da arrogância, dizendo assim: eu não morro porque eu tenho profecias não cumpridas. Eu já vi crente com profecias não cumpridas morrer, sim, Senhor, e as profecias não se cumpriram. Por que Simeão não podia morrer antes que isso se cumprisse? Porque Deus, quando deu a promessa, disse: você não morre, você vai ver. É com base nessa declaração que Deus fez a Simeão que muita gente pensa que não morre por ter promessas não cumpridas na sua vida. A de Simeão era verdadeira, não morreria porque Deus falou: você não vai morrer, e Deus ia cumprir. Então, não dá para você querer viver uma vida sobrenatural se você não tiver virtudes de caráter que estabilize esses dons. Um pai pode pegar um carro para dar para um adolescente, se der faz besteira, irmãos. Um dom espiritual é uma arma. Você não pode dar um dom espiritual para um menino na fé. Tem que ser alguém que já passou por processos dolorosos e respondeu bem a esses processos. Tem que ser alguém que tenha virtudes de caráter, que entenda que tudo aquilo que Deus está lhe dando é apenas para ele ser útil à sociedade, e não para ser uma pessoa que tenha motivos para se envaidecer. Uma outra coisa que Simeão tinha, irmãos, ele era um homem de intensa oração. Eu gosto disso. Alguém já disse que crente que ora, toda vez que ora, arranca uma parte de si e coloca nesse buraco que ficou, dessa uma parte de si que foi arrancada com a oração, uma parte de Deus. É por isso que quanto mais você ora, mais você fica parecido com Jesus. Porque enquanto você está orando, Jesus tirou assim um pedaço assim da sua carnalidade, da sua humanidade, e aí ficou aquele vazio. E para não acontecer o que aconteceu com a Braskem aqui, que aquele buraco estava afundando a cidade, para tu não afundar, aí Deus enche você da presença de Deus. Aí tu fica cada vez mais parecido com Deus. Eu gosto de crente que ora, irmãos. Eu gosto de crente que honra a Deus, que honra os processos de Deus. Eu conheci uma irmã que eu peguei uma paixão por ela profunda no começo da minha fé. Chamava Irmã Caetana. Irmã Caetana tinha uma série de testemunhos que quando ela botava para contar, a gente sentava lá, virava madrugada, irmãos. Um dia ela contou uma história do sofá que foi uma coisa curiosa. Irmã Caetana tinha um sofá que já estava full, de tantas pessoas que sentavam dentro dele, estava aquela coisa feia dentro da casa dela, enfeiando a sala que ficava no hall de entrada da sua casa. E ela gostava de fazer orações, vigílias na casa dela. Um dia ela chegou para o marido e ela disse assim: meu velho, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um sofá novo. Olha como o sofá da gente tá feio. E o marido dela disse: bora.
E aí na sexta-feira ele passou no banco, coisa do interior, né? Naquela época o pessoal não comprava com cartão, não fazia crediário, pegou o dinheiro e foi comprar. Aí ela passou numa loja, 2, 3, e na primeira loja que ela passou, ela viu um colchão que os olhinhos dela brilharam. Eita, meu velho, esse vai dar certinho na sala lá de casa. E ele disse, minha velha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar em outras lojas, porque esse aí dá muito bonito lá em casa, mas o dinheiro está curto. Ela olhou assim para ele e disse, eita, meu Deus do céu, eu estava apaixonada por esse, mas resolveu honrar o marido. Se ele está dizendo que a gente não deve comprar esse, eu vou ouvi-lo. E aí visitou mais uma loja, 2, 3, na terceira comprou o sofá que ela achou mais feio e pequeno. Meu amor, ela dizia para o marido, compre esse não. Quando a gente receber irmãos, só dá 2 irmãos. A sala da gente é grande, o sofá vai ficar bem pequenininho. Vai dar certo não. Dá, porque cabe no orçamento da gente. Aí ela disse, tá bom. Eu não vou discutir com meu marido que não vale a pena. Eu vou conversar com Jesus. Está certo, você quer comprar esse? Compre. Era perto de Natal. O dono da loja disse, atendendo eles com o vendedor, disse assim, olha, só tem um pequeno problema. Vai demorar um pouquinho de chegar na sua casa, que a gente está com as entregas aqui bem atrasadas. Daqui uns 4, 5 dias, 6 dias, 7 dias, chega na sua casa. E a irmã Caetana disse, ô glória, esse tempo é o tempo que eu vou ficar orando e jejuando, para não dar certo essa compra. Mas ela falou isso em silêncio, irmãos. Crente que ora, os céus se movem ao seu favor. Quando você vê um crente que ora, tenha medo dele, irmãos. Crente que ora é um problema. Simeão orava. Deus contou que os seus olhos iam ver Jesus, o Messias esperado. Bateu um dia e nada do sofá chegar, 2 dias, nada do sofá chegar, e os dias foram avançando. E já findando o prazo, um dia o caminhão chegou. Quando o caminhão chegou, ela disse que uma unção de tristeza entrou assim na alma dela. Disse, eita, orei esses dias todinho, jejuei, esses dias todinho, não deu jeito. Olha, vieram entregar. Quando ela viu o sofá saindo do caminhão daquela loja, ela olhou e disse assim, ô Jesus, é tu tratando a minha alma. Mas não vou brigar com meu marido por causa disso não. Aí os entregadores tentaram entrar pela porta da frente, não coube. O sofá não se dividia. Sofázinho barato, irmãos, todo inteiriço. Tentaram pela janela, também não. Os entregadores perguntaram, pela porta do fundo, mas pela porta do fundo tem que pular o muro da vizinha. Pulou o muro da vizinha, foi pela porta da cozinha, também não deu. Os rapazes disseram, minha senhora, a gente fez de tudo, desculpa, a senhora já está esperando há dias, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse sofá lá, porque não desmonta esse sofá. Depois o dono da loja liga para vocês para devolver o dinheiro. Quando o marido chegou em casa, ela contou. Ô amor, o caminhão veio. E ele ansioso foi para a sala querendo ver o sofá. Ela disse, não entrou. Aí ele disse, como assim não entrou? Ela disse assim, eu orei, Deus estreitou a porta. E pela janela? Deus estreitou a janela também. E por que não botou pela cozinha? Eu digo, também estreitou a cozinha. A porta da cozinha também não deu. E agora? E agora eles levaram o sofá de volta e eles disseram que amanhã o dono liga para devolver o dinheiro. E no outro o dono ligou e depois eles foram lá para pegar o dinheiro. Quando chegaram lá, o dono insistindo para eles comprarem outro sofá lá, e ela olhou para ele e disse, amor, eu gostei daquele primeiro lá, vamos lá. E ela disse assim, que ele disse, não dá, é caro para a gente. Mas não custa nada a gente ir lá. Quem sabe Deus não faz o milagre do homem dar um descontinho, mas mesmo dando um descontinho a diferença é muito grande. Mas vamos, tá bom, vamos. Quando chegou na frente da loja, tinha lá promoção de 40% em todo o estoque. Aí ela foi conversar com o vendedor que tinha atendido ela, ela disse, olha, esse sofá estava aguardando a senhora, porque quando botou 40% aqui, saiu, foi tudo, mas esse sofá ficou esperando a senhora. Ela pagou e ainda sobrou dinheiro, irmãos. Por que isso aconteceu? Porque ora, irmãos, porque ora, porque ora. Mas tem crente preguiçoso, que quer receber a revelação de Deus de forma oblíqua, Deus usando algum profeta, alguma coisa assim. Deixe de ser preguiçoso, meu irmão, acorde de madrugada e vai conversar com Deus, que Deus se revela a você. Quando Deus se revela a você, não tem dúvida. Eu já recebi cada profetada na vida,
Naquela época que eu vivia em busca de profecia, hoje eu aprendi, irmãos. Eu aprendi duas coisas. Que primeiro, eu não devo andar buscando profecias. Se Deus quiser falar comigo, é Ele que vem a mim. Porque eu não tenho dúvida. Foi Ele que mandou alguém me dar um recado. Segundo, irmãos, eu não choro, eu não gemo, eu não dou glória na hora de receber a profecia. Porque se você disser isso, passa a senha. O profeta pode se animar e pode estar dizendo coisa que não vem de Deus. E você está se iludindo. Eu me lembro de um dia que uma irmã chegou para mim e disse assim: mãe, Deus está me dizendo, posso entregar o mistério? Pode, entregue tudo, que eu creio demais. Você vai ser dono de uma rede de concessionárias. Vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Eu digo, pronto, virei o dono da Caoa. Sou dono da Sherry agora. E ela entregou o mistério lá, e de vez em quando ela fazia, ple, 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 ple. E eu lá. Daqui a pouco, quando ela entregou, ela disse assim: não está crendo não, porque não faz prova a Deus? Eu digo, irmã, se a senhora entregou e está pedindo para eu provar a Deus, é porque você não está crendo. Primeiro quem tinha que crer é você, agora eu não creio não, irmã. Por que você não crê? Eu disse, porque eu tenho uma chamada pastoral e uma rede de concessionária ia me fazer renunciar ao meu ministério. E eu só paro de ser pastor no dia que Deus disser assim, tá bom, vá descansar. Porque nada para mim é mais importante do que a escolha que Deus fez sobre a minha vida. Deus me escolheu para servir. E não tem rede de concessionária que atraia os meus olhos e nem contamine o meu coração. Irmã, recolha essa profecia, que é muita gente querendo essa rede de concessionária. Pode orar mais, que Deus vai lhe dar uma outra direção, porque essa direção aqui foi errada. Alcançou o coração errado. Irmão, é muita profecia que você olha assim. Um dia um irmão estava aqui, aí olhou para minha mulher e deu uma profecia que era assim. Ele disse assim para ela: me conta, me conta, me conta o que tens contado para mim pela madrugada, que os teus problemas que já eram para estar resolvidos, parecem nunca se resolver. E eu digo, olha, um gabinetinho amanhã, viu? Eu quero conversar com você. Aí ela disse, ficou nervoso, foi conversar com a irmã aqui da igreja, para a irmã tentar ver qual é o mistério que eu queria conversar com ele. E a irmã, experiente, vai em paz, pastor vai abençoar a sua vida. Eu falei, escuta, que história é essa de me conta, me conta, me conta? Porque se é Deus, não precisa contar nada, que Ele já sabe tudo. Ou nós estamos falando de deuses diferentes. Outra coisa, que história é essa de oração pela madrugada? Eu conheço a minha mulher, meu irmão. Ela ora o dia todo. A minha mulher passa o dia todo orando. Tem hora que chega, cansa o meu juízo. É ouvindo o hino e orando, ouvindo o hino e orando. É trabalhando e orando, é trabalhando e vindo indo. É ouvindo palavra e orando. É o tempo todo, o dia todo. O dia todo. Mas orar de madrugada ela não ora não, irmãos. De madrugada ela ronca. E eu não reclamo, sabe por quê? Porque eu já entendi que se é mistério de Deus, ela ronca, eu acordo, eu vou orar. É o meu despertador, natural. E eu descobri uma outra coisa muito importante. É que se eu tivesse colocado um despertador, eu acordaria com o despertador. Eu tenho uma Alexa em casa. Eu podia dizer, Alexa, me desperte 3 horas da manhã. Mas quando a Alexa me despertasse, ela iria acordar. E ela não gosta de orar de madrugada. E eu tenho que respeitar isso. Quando eu acordo com o ronco dela, eu acordo e ela não acorda. Olha aí que mistério. Eu vou orar e ela fica dormindo. Meu irmão, me conta, me conta, me conta. Meu irmão, quando você usar a sua boca para pronunciar uma palavra que você está dizendo que é profética, para falar em nome de Deus, você tenha cuidado, porque senão você vai ser comido pelos bichos, como foi aquele reizinho ruim que tinha lá em Israel. Lembra o que aconteceu com Jezabel, irmão? Morreu de forma trágica, porque quis fazer coisa que não devia. Que história é essa? Que problemas que pareciam ser resolvidos e nunca se resolvem. Meu Deus, quando entra numa história, resolve tudo. Meu irmão, quando entregar um mistério, entregue de Deus, não entregue da carne não, viu? Porque se for da carne, eu estou olhando. Esse olhinho olha, esse ouvidinho confere, esse aqui também. E a mente se conecta com Deus e diz, foi de Deus? Foi, então vamos ouvir, irmãos.
Irmãos, como é bom quando tem palavra profética no meio de um culto. É bom. Mas como é ruim quando tem meninice no meio de um culto. Isso confunde a mente das pessoas. Simeão recebeu uma revelação de primeiro grau, meu irmão de Deus. O Espírito Santo contou para ele: você vai ver o Messias. O salmista Davi falou no Salmo de número 119, versículo 130, que as revelações das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Sabe por que Simeão foi escolhido? Porque era simples. Tem muita gente orando, irmãos, querendo revelação de Deus, poder de Deus, querendo visitas sobrenaturais de Deus, que tem o coração vaidoso. Se Deus der alguma coisa a ele, ele fica arrogante, fica inacessível, vai fazer comércio do que Deus deu a ele. Você pensa que eu não já vi muito isso, não? Já vi muito, irmão. Quando eu era novinho na fé, tinha muito irmão que saía dando profecia, o irmão botava 100 assim no bolso, assim, ó. Ele profetizava cada coisa linda. E eu olhava assim, eu dizia: que coisa linda essa profecia. Hoje mais maduro, irmãos. Não, está errado isso aí. Dá de graça o que de graça você recebeu. Para fazer comércio de dom, não. É não. Jesus disse em Mateus 11, 25: o Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, orando na frente dos discípulos, porque você escondeu dos importantes os teus segredos, dos sábios, dos cultos, dos doutos, mas você revelou aos pequeninos. Tu não tem desculpa, tu não escapa nessa noite que Deus está te apertando. É com você mesmo que Deus quer trabalhar, dar coisas sobrenaturais, dar dons sobrenaturais para você ser importante no reino de Deus na sua geração. E antes fica: eu sou muito pequenininho. Quem é pequeno, cão, irmão. Ficou bem pequenininho depois que Deus arremessou ele lá de Ezequiel, conta como foi, sobre a face do abismo. Aí ficou bem pequenininho. Mas tu, irmãos, tu é filho de Deus. Deus esconde dos grandes o que revela para os pequenos. Deus revelou a Simeão, irmãos, esse segredo precioso. Tinha virtudes de caráter que eram um estabilizante dos dons, orava, era justo, temente a Deus, ansiava por aquele momento da redenção de Israel, e tinha uma última característica que eu quero enaltecer aqui: sabia esperar. Deus deu a ele a revelação e ele esperou com paciência. Irmãos, esse é um problema muito grande que precisa ser administrado com muita equidade, com muita espiritualidade, com muito jejum, com muita oração. A gente não nasceu sabendo esperar. Esperar irrita qualquer um. O bebê recém-nascido, a mãe demora a dar peito, ele vai cuê. Ele está dizendo: mamãe, estou com fome. Só ele não sabe falar, mas fala com um berro. Por que ele está fazendo isso? Porque esperar é ruim. Só que acontece, irmãos, que para o crente esperar é maravilhoso. Sabe por quê? Porque enquanto a gente espera, a gente ora. Enquanto a gente espera, a gente jejuma. Enquanto a gente espera, a gente cultua. Enquanto a gente espera, a gente louva. Enquanto a gente espera, Deus atrasa a entrega do sofá para vir para a casa da gente o sofá certo. A gente vai usufruindo de outros processos enquanto a gente espera. Quando Deus deu a palavra profética para Davi, o diabo colocou na frente dele várias vezes circunstâncias que pareciam ser providências de Deus para que ele chegasse ao trono. Ele dizia: nananina, não, eu só chego lá pelas mãos de Deus. Eu não vou fazer nada que acelere o processo. Se você gosta de uma aceleraçãozinha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: freia aí, bota o ABS aí, porque Deus tem tempo certo para fazer todas as coisas. Se te der no tempo errado, vai te destruir. Eu sou apaixonado, irmãos, por aquela música da Amanda Loyola. Ela diz: se Deus disser não, como é? Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus te diz não, tu aceita? É mesmo. Está perfeito também quando Ele diz sim. E se Ele silenciar? Se Deus não responder, ela diz no louvor, irmãos: eu vou entender que mesmo em silêncio,
Jamais você me deixou só, você está aqui do meu ladinho. Eu quero viver ações sobrenaturais de Deus na minha vida, pastor. Boa, aguenta os processos, eles virão. Pedroca todo dia via os milagres de Jesus Cristo, mas não desfrutava de nenhum deles, porque quando Jesus disse para ele que ele ia ser peneirado, ele disse: eu estou pronto. Estava não, irmãos, aquilo era o processo. Agora, depois que passou pelo processo, depois que negou 3 vezes, que viu que não era nada, que a sua força de pescador, que tinha vencido mares bravios, na área espiritual não serve para nada, serve não. Mas quando Deus visitou ele com o poder do seu Espírito, aí, irmão, segura Pedrão, porque era outro homem. Depois de muitos anos que eu tinha saído da Assembleia de Deus, eu encontrei com o pastor Neco. Eu tinha um carinho pelo pastor Neco muito grande, irmãos, porque ele foi o pastor que me formou. Ele olhou para mim e disse assim: Henri, eu tenho ouvido tantas coisas boas acerca do que Deus tem feito através da sua vida. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Porque fui eu quem te formei ministerialmente. Eu vi os processos pelos quais você passou. E você respondeu bem a cada um destes processos diante de Deus. E Deus achou favorável usar você na terra. Que Deus continue te usando. E se precisar de alguma coisa de mim, conte comigo. Me abraçou, me cheirou, fez uma oração por mim. E nos separamos daquele local. Quer um evangelho intenso, cheio de poder? Aguenta os processos. Mas também, irmãos, amadureça. Porque poder sobrenatural de Deus, revelações, coisas grandes de Deus, vai pedir maturidade em você. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma habilidade em colocar na pena, de forma escrita, aquilo que a humanidade iria precisar durante toda a existência do cristianismo. Olha o que ele colocou em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Ele disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A Bíblia diz que Simeão era um homem experimentado, irmãos, já era um homem maduro. E é interessante que a maturidade não tem muita correlação com idade. Eu já vi anciões, ou ancião, de 90 anos fazer coisa que você diz assim: foi? Não. Ele, com essa idade, foi ele mesmo que fez. E às vezes eu vejo um adolescente com uma atitude tão madura que eu digo assim: só pode ser Deus na vida desse menino que amadureceu ele tão rápido. Mas são os processos quem nos amadurecem e vão nos preparando para esse segundo passo tão importante para que Deus possa nos usar na terra. Eu lembro que no início da minha fé, esse mover de viver procurando palavra profética me levou para muitos lugares. Mas quando eu aprendi pela primeira vez que eu podia, eu próprio, conversar com Deus e Ele se revelar a mim, eu aprendi isso muito cedo, no começo da minha fé. Teve um dia que eu estava orando pela madrugada e Deus falou comigo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante e peculiar, das vezes que Deus já se revelou a mim e falou comigo, é que vocês todos me chamam de Henri, mas Deus, como a Alexa é outra, que só me chama de Harry, Ele só me chama de Harry. No dia em que Deus falou comigo a primeira vez, uma madrugada, que Ele disse: Harry, as paredes do meu quarto estremeceram, eu tive medo de aquilo ser um terremoto. Eu vi o quarto tremendo, eu ouvi o barulho da porta tremendo no esquadro, na esquadria da porta. A voz de Deus impactou o quarto, e Deus me compartilhou uma resposta poderosa,
de algo que eu vinha orando, já estava com mais ou menos 6 meses. Depois daquele dia, irmãos, eu amadureci. Se Deus quiser falar comigo, que venha a profecia para mim. E eu tenho recebido com muita frequência. Quarta-feira eu estava aqui, uma irmã me entregou um mistério. E era Deus o mistério da irmã, porque eu já vinha orando por esse processo. Eu até já tinha pregado por esse processo. Mas eu não vou buscar profecia, eu vou buscar a Deus no meu quarto. Porque Ele se revela, e quando Deus se revela, irmãos, que coisa, que processo gostoso. Eu deixei de ser acomodado, eu deixei de ser crente 6 horas, já viu crente 6 horas? 6 horas por mim. Crente self-service, irmãos, ele quer que Deus entregue de bandeja para ele, o irmão paga o preço. De vez em quando tem um irmão, mesmo sendo pastor, irmãos, eu tenho uma cara lisa para essas coisas. Quando eu vejo que um irmão não gosta de orar, ele diz assim: pastor, pelo amor de Deus, estou passando um aperreio, um processo, você ora por mim. Eu digo: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está orando por isso? Não, mas eu quero que o irmão ore. Eu digo: mas crente self-service, tu não ora e quer que eu ore? Te converte, desviado. Deus te deu esse processo doloroso para tu aprender a orar, rapaz. Agora tu sofrendo, você é o que vou te tirar desse buraco. Eu já tenho o meu sofrimento, rapaz. Tu ora por mim, quando eu estou no buraco, eu nem compartilho com você. Porque se eu compartilhar as minhas dores com você, tudo se desvia. Não é que como pastor eu não vá orar, irmãos. Oro com todo prazer no mundo. Mas quando eu vejo que o bicho é preguiçoso, não quer se desenvolver em oração, na hora, Deus me dá uma palavra bem contundente para azucrinar o juízo dele e ele amadurecer na fé. Deus nos deixou a chave que abre a sala do trono, irmãos. Uma oração abre a sala do trono. Você entra diante da presença do Deus Altíssimo. Você acha isso pouco? Você acha isso pouco? E tu pega a oração e deixa isso lá abandonado, as traças comendo na tua vida. Que coisa gostosa, irmãos. São as experiências de primeiro grau que nos amadurecem e que nos preparam para caminhos mais distantes com Deus. Sabe por que muitas pessoas não mudam, mesmo estando envolvidos com o Evangelho durante muitos anos? Porque ficam navegando espiritualmente na superficialidade de um evangelho sem impacto. Na hora que tu aprender a começar a orar intensamente, na hora que tu disser assim: Deus, a madrugada é a hora mais capacitante da minha vida, eu vou te entregar a hora do REM para você, a hora daquele sono que recupera todas as energias que você exauriu durante o dia. Eu já provei isso muitas vezes, que tem um mistério de Deus, irmãos, que quando eu acordo de madrugada para orar, no outro dia eu estou descansado. No dia que eu durmo não oro, eu acordo cansado. Quem faz isso, Deus? Deus. Os mistérios de Deus são assim. Então permita-me terminar, irmãos, chamando o ministério de louvor aqui, e dizendo que você foi trazido aqui porque Deus queria falar para você que chega de evangelho superficial. Uma apresentação de uma criança no templo e a sobrenaturalidade de Deus estava ali. Depois de muitos anos, eu reencontrei o pastor Neco em um culto, em uma congregação que estava aniversariando, me chamaram para pregar, ele estava lá. E depois daquele culto eu tive muito tempo com ele, porque eu saí para jantar com ele. E ele disse: aí rapaz, vocês estão fazendo um prédio bonito lá, como foi aquele negócio? Eu disse: mistério de Deus, pastor, mistério de Deus. Me conta, que eu quero crescer na fé. Aí eu disse: pastor, é o seguinte, uma irmã que estava desviada mesmo, desviada de maré. Ela procurou a gente dizendo que queria ser batizada e que queria congregar com a gente. E no primeiro dia que ela chegou na igreja, ela já disse que queria entrar sendo batizada, que já foi para a aula de batismo. Na aula de batismo ela contou que era caixa do Produban, que tinha um processo contra o Produban, que o Produban fechou, desligou ela e nunca indenizou ela. E ela estava muito triste naquele dia. Eu acho que foi a tristeza que trouxe ela para a igreja, porque crente é assim, né? O diabo aperta ele no mundo, ele vem para dentro, para presente de Deus, é ou não é? Por isso que às vezes Deus dá uns apertinhos assim em crente, é ou não é? Estava desviado,
Petrô veio. Aí ela disse assim: eu estou triste porque o advogado me procurou essa semana, disse que eu esquecesse essa causa, porque mesmo que o Prodban pagasse, ia pagar com precatórios do governo. Precatório do governo não vale nada, ninguém quer receber. Se você tiver um valor para receber, vai receber com deságio de 80%, 90%. E aí a gente fez uma oração ali naquela classe de batismo por aquela irmã. Quando chegou na segunda-feira, ela ligou: irmãos, meu Deus do céu, ela falava coisa que eu não entendia nada. Calma, irmã, desse jeito você vai ter um infarto. Pastor, pelo amor de Deus, que foi, minha irmã? Quem morreu? Ninguém, pastor. O advogado estava errado, acabou de me ligar, dizendo assim: me perdoe, que eu lhe dei uma notícia péssima semana passada, mas eu fui comunicado que o Prodban pagou a tua causa, o dinheiro está todo na tua conta. Nós tínhamos feito, eu estava contando para o pastor Neco, uma prova. A gente congregava no Farol, estava ficando apertado lá, os irmãos queriam que a gente começasse aqui, a gente achava que não tinha condição financeira para começar. Isso aqui era uma obra muito grande na época para a gente. E em reunião nós decidimos: se Deus quiser, Deus vai dar um sinal na área financeira da igreja. E deu, irmãos. Com essa irmã que estava desviada, ela veio para a igreja. Tem gente que está com a gente desde aquela época, não, Braz? Braz conheceu muito essa irmã. Quando essa irmã deu essa oferta, a gente compôs esse galpão. Deus respondeu. O pastor Neco olhou para mim, aquele mesmo que falou processos. É isso, processos de Deus na tua vida. Nesse dia ele colocou uma outra palavra, ele disse: maturidade. A maturidade tem te levado a tomar decisões seguras na presença de Deus. Você quer um evangelho que impacte outras pessoas a partir do impacto que você passou a ter com a presença de Deus na sua vida? Aguenta os processos e amadureça, porque esse evangelhozinho da superficialidade nunca mudou ninguém. Vem para o outro lado, o lado de Simeão. Esse mundo não precisa de crentes, esse mundo precisa de pessoas cheias da unção e da revelação de Deus. Vamos cantar um louvor, daqui a pouco a gente volta com a finalização desse culto. Eu tenho sede de ti, e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede, como um deserto por águas, e de aprender de ti, que é manso e humilde. Daqui um minuto. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu
Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo, em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo, amado. E onde eu vou, eu te levo. Eu sou apaixonado por esse Simeão. Aí onde você está? Se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir os meninos para ligarem as luzes do templo. Você pensa que tudo aquilo que ele revelou foi aquilo que eu já disse nessa noite? Não. Aquilo que ele disse lá acerca da apresentação de Jesus era só o princípio. Olha o que ele vai dizendo para Maria e para José. Eles precisariam dessa ação sobrenatural de Deus para firmar as suas vidas em Deus na criação daquele menino. Você vai ver quando ele está encerrando a sua palavra revelada para eles, no versículo 35, ele diz para Maria e para José e para toda a comunidade de crentes que estavam na sinagoga naquele dia, ele diz assim, olha, como resultado, serão revelados através desse menino todos os pensamentos mais profundos e intenções dos corações de todas as pessoas que estarão aqui envolvidas com o ministério dele aqui em Israel. É isso que ele está dizendo. E ele olhando para Maria, olha que palavra profética. Foi uma palavra de preparação de Maria para a última hora, quando ela debaixo daquela cruz, ela vendo Jesus sendo crucificado, ela percebeu que essa palavra tinha consonância com aquilo. Ele disse assim, e você, Maria, sentirá como que se uma espada lhe atravessasse a alma. Era ele avisando, Maria, a morte do teu filho, a morte vicária de Jesus, ele veio para morrer, ele vai morrer. Você precisa se preparar, porque será como uma espada atravessando a sua alma. Eu amo esse Deus, irmãos, porque quando nós nos envolvemos com Ele de forma mais profunda, que as suas ações sobrenaturais nos pegam,
nós ficamos diferentes. Um dia Deus falou comigo que eu ia ser sequestrado. E eu disse, mas que loucura, eu sem dinheiro vou ser sequestrado como? E fui. Naquele dia que Deus falou comigo, Deus disse que eu iria ser sequestrado porque Ele queria alcançar o filho de uma viúva que estava desviado do evangelho e era o chefe do bando. Eu olhei assim e digo, Jesus, era verdade isso mesmo? Meses depois, um dia, eu fui parado numa rodovia e um bando que tinha assaltado um banco numa cidade vizinha, Campo Alegre, pararam o meu carro. Eu pensei que era da polícia, porque já tinha um policial que estava sequestrado por eles. Eles me sequestraram. Quando eu entrei no carro, eu já comecei a chorar, porque eu me lembrei da palavra que Deus tinha me dado, da revelação que Deus tinha me entregue. E eu olhei para ele, que ele foi dirigindo o meu carro, o chefe do bando. Ele mandou ficar do lado e foi dirigindo o carro. Eu olhei para ele e disse, tu é desviado, né? Ele disse, chorando já, como que você sabe? Ele viu a Bíblia e disse, tu é crente? Eu digo, sou. Tu é pastor? Eu digo, sou. Ele disse, vixe, meu Deus, que pecado, eu sequestrando um pastor. Pastor, ore aí para Deus me perdoar desse pecado. E no meio daquele sequestro, ele entregou a vida para Jesus. E tu nem aplaudiu isso que Deus fez. Eu fico bobo que a gente não deu uma salva de palmas para ele. Mas irmãos, se eu não tivesse aquela revelação, eu não sei se eu tinha sobrevivido àquele sequestro. Viver na sobrenaturalidade com Deus preserva a sua vida aqui. Tem alguém aqui que não entregou ainda a sua vida a Deus, ou tendo entregue se desviou e quer entregar de novo ela hoje? Levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Olha, nós temos uma pessoa lá no final do culto, vem cá. Alguém da igreja acompanha essa jovem. Quase 2 décadas depois eu estou aqui no culto e uma pessoa se aproxima, ele olhou para mim e disse, você lembra de mim? Eu falei, não. Ele disse assim, eu sou aquele ladrão que roubou aquele banco e sequestrou você. Eu vim aqui para te dizer que estou crente. Eu vim agradecer a Deus pela sua vida. Marcel é pequeno, deu para saber fácil onde você estava pastoreando. E ele me contou coisas incríveis, rapidamente no final do culto, que Deus tinha feito pós aquele sequestro. Não vale a pena ser crente. Que coisa é essa, irmão? Vai desanimar a menina que acabou de entregar a sua vida a Jesus. Não vale a pena ser crente, eu reitero, e viver em um nível de espiritualidade superficial. O bom mesmo é ser crente que nem Simeão. Crente com revelação, com palavra profética. Crente que conversa com Deus e Deus lhe ouve e lhe fala ao coração. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, como essa jovem simpática senhora que está aqui à frente? Levante assim a sua mão. Tem mais alguém? Não, nós vamos orar por ela, mas eu quero orar por você também. Você que tem vivido um evangelho superficial, que tem tido dificuldade inclusive de libertar as suas vidas de pequenos pecadilhos que atrapalham a sua existência a vida inteira. Nessa noite, é noite de arrependimento e quebrantamento. Deus precisa de crente Simeão na nossa geração, gente que impacte por causa do poder de Deus que está em sua vida. Vamos orar por ela e depois eu oro por você. Se você tem desejos de ter muito mais em Deus e de Deus na sua vida, se você quer que Deus te use como um instrumento refinado, aguenta os processos aí, viu? Amadureça, aprenda a esperar, alargue aí as suas virtudes de caráter, Deus vai te usar na terra. Vamos orar? Feche seus olhos. Você está em casa também, eu quero abençoar a sua vida. Você que nos assiste pela internet com essa oração. Pai querido, os que estão aqui e os que estão lá, porque pode ter alguém lá do outro lado na internet que também aceita a Jesus como Salvador. Eu quero orar, Senhor, por essa jovem que está nessa hora fazendo essa decisão tão feliz na vida. Vixe, toda vez que eu vejo uma pessoa aceitar Jesus, eu lembro da minha própria conversão, Senhor. Aquele dia mudou a minha existência para sempre. Muda a existência dessa moça, Senhor. Dá a ela um futuro promissor, Senhor. Tira ela de todos os enrascos de vida que a distância que ela tinha de você produziu.
dá a ela uma saúde perfeita, dá a ela finanças equilibradas, emoções, Senhor, profundamente estabilizadas pelo poder da Tua presença. Limpa o seu coração de todo pecado que um dia ela já cometeu na sua vida. Dá a ela, ó Pai, boas companhias dentro aqui da igreja, que ela possa ser muito útil ao Evangelho, que o Evangelho possa produzir na sua vida as mudanças que ela precisa. Eu oro te pedindo, inclusive, Senhor, que você escreva o seu nome no livro da vida. Se há alguém que, como ela, toma a mesma decisão via internet, que aconteça a mesma coisa, Senhor. Aceita essa pessoa também, e que você possa instalar o seu Espírito Santo, consolidando a salvação, que hoje, pela singela decisão que ela tomou, e que qualquer um tomar em qualquer tempo, o teu Espírito Santo possa fortalecer essas vidas e firmá-las na fé. Mas quero orar também, Senhor, por todo aquele que tem vivido um evangelho superficial, tão superficial que não impacta nem a sua própria existência, quanto mais a existência de outras pessoas. Gera, Senhor, aqui e em qualquer pessoa que nos assiste via internet, a ação do teu Espírito, a poderosa ação do teu Espírito, Senhor, gerando um evangelho quente, cheio de poder, cheio de milagres, que essas pessoas que mesmo tendo entregue as suas vidas em suas mãos, não têm sido canais, o canal de milagres e de manifestações da tua presença, manifestações sobrenatural da sua presença na vida de outras pessoas. A partir de hoje, viva uma nova fase em sua existência. Espírito Santo, aquece esses corações e transforma essas vidas em instrumentos poderosos de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, como Simeão: Deus vai te usar na terra. Bata o seu pé assim, como quem está com convicção. Diga, você escutou? Quem está falando isso para você é alguém que Deus está usando profeticamente para abençoar a sua vida. Seja você um instrumento de Deus, como foi Simeão naquela geração. Tenhamos todos uma semana abençoada. Deus te visite na segunda, na terça, na quarta. E na quarta você esteja aqui de novo conosco, para de novo vivermos um novo culto e uma nova ação de Deus sobre nós. Que Deus te leve em paz para os seus lares. Vamos cantar o último louvor. Antes de sair da igreja, abraça seu irmão da direita, da esquerda. Dá um sorriso para ele e diz assim, vai na bênção, na companhia de Jesus. Da salvação,